Você já ouviu falar da síndrome da impostora? Nesse vídeo eu vou falar sobre como criar um canal do YouTube me ajudou a superar esse medo de ser uma farsa, de acreditar que não sou boa o suficiente através daquilo que eu realmente fazia me sentir paralisada. A exposição de mostrar quem eu sou, como vivi, o que eu penso. A síndrome da impostora não é considerada uma doença mental, mas é uma espécie, sim, de distorção psicológica, onde a gente se sente uma fraude, onde você tem uma percepção sobre você mesma de ser incapaz ou inferior, mesmo que seja uma pessoa que tenha qualificação, estudo, conhecimento sobre determinado assunto. Você está sempre achando que está faltando algo mais para ser merecedora de uma promoção, de um cargo maior no trabalho. E os elogios que você recebe por aquilo que as pessoas dizem que você faz de bom te trazem dúvidas e não te convencem. Você sempre acha que as pessoas estão exagerando ou falando isso só para te agradar. E trazendo aqui para o nosso assunto, que são as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, onde as pessoas costumam postar sua vida, sua história e ensinam algo que aprenderam, compartilham suas experiências, suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Quem nunca apagou um post feito no Instagram, um vídeo que você gravou no YouTube ou no TikTok, porque se sentiu inadequada, com vergonha, principalmente porque teve medo do julgamento, do que as pessoas poderiam falar sobre aquilo que você comentou, postou, deu a sua opinião ou o seu ponto de vista. Eu não só apaguei vários posts que fiz dando a minha opinião sobre determinado assunto, principalmente quando tinha uma opinião contrária à maioria dos comentários que estavam ali. Como já deletei perfis, contas que eu recém criei e que eu era criadora de conteúdo, por medo de críticas, dos julgamentos, de me sentir fora da caixa, inadequada, fora dos padrões comparados ao que eu via, que fazia sucesso nas redes, porque eu me sentia inferior. Muitas vezes duvidava de mim mesma, de todos os estudos, conhecimentos que eu já tinha adquirido até aquele momento, e eu só queria compartilhar com as pessoas esses conhecimentos. E nessa era dos haters, que adoram derrubar um moral de qualquer pessoa que está despontando no digital, e de tanta gente que viralizou na internet de forma inusitada, com dancinhas, memes, vídeos engraçados, e os influencers também, os grandes que já se consolidaram, são os preferidos do algoritmo. Não é muito difícil a gente se sentir sem graça, mais do mesmo, ou incapaz ao expor a nossa vida nua e crua, e a gente prefere ficar no anonimato. A síndrome da impostora, ela atinge a nossa segurança, o nosso senso de inferioridade em relação às pessoas, principalmente quando a gente compara a nossa vida real com a suposta realidade que é postada por esses famosos do Instagram, no YouTube, no TikTok. No fundo, a gente sabe que não deve ser tudo aquilo, que as pessoas só querem mais mostrar um lado que talvez nem exista de verdade, mas é o suficiente para atrair um público grande e nos inibir, de certa forma, quando a gente não tem muito o que apresentar de tão extraordinário assim. E embora eu, Juliana, prefira um conteúdo muito mais realista, sem ostentação, sem exposição da riqueza ou da desgraça alheia, com pessoas normais, simples, mas que saibam transmitir a sua mensagem de forma mais pura possível, sem tantos recursos tecnológicos assim, sendo ela mesma. Porque eu não sei vocês, mas de tanto eu ver o conteúdo para crescer na internet, de tanto eu comprar cursos com diquinhas infalíveis, que a gente já vê o pessoal no vídeo e já sabe até a estratégia que ele está usando para conseguir captar audiência. E fica tudo muito igual, que acaba ficando bem chato, todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu percebi que sofria da síndrome da impostora quando comecei a relutar em postar as coisas que eu já tinha descoberto, vivenciado sobre assuntos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, num perfil que eu tinha ativado como criadora de conteúdo digital. E eu resolvi sair por medo de que as pessoas poderiam pensar sobre aquilo que eu pensava, que eu já tinha vivenciado, questionado o que eu tinha estudado sobre o assunto. Era um perfil pequeno,
poucos seguidores, sem muito engajamento, e os poucos comentários que eu recebi, apesar de serem muito positivos, eu tinha a sensação de que em qualquer momento alguém poderia me fazer uma pergunta que eu não soubesse e eu seria desmascarada por isso, de não merecer aquilo que eu estava conquistando ou os elogios que eu estava recebendo. Eu me perguntava se realmente eu estava entregando tudo o que eu sabia ou eu estava sendo rasa na minha entrega, no meu conteúdo, naquilo que eu poderia colaborar com as pessoas. Porque você passa a se sentir incapaz e insuficiente por mais dedicada e esforçada que você seja. E eu comecei a procrastinar na hora de criar alguns conteúdos, como gravar reels, fazer lives por medo de me expor, de errar. Eu cheguei a receber uma proposta de trabalho, inclusive num curso, com uma influencer da área da educação e desenvolvimento pessoal, sem me dar a oportunidade de tentar, por puro medo de me destacar, de me colocar em evidência e de não ser tudo aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu vivia o tempo todo em um conflito interno, me autoavaliando, me criticando demais, porque eu me comparava com outras pessoas já bem mais adiantadas do que eu, com muito mais bagagem e experiências, e isso só me fazia me sentir inferior aos outros. O pior é que eu buscava um perfeccionismo impossível e me frustrava por não atingir isso. Quando você se sente fora da caixa, parece que o sucesso se torna um lugar bem distante. E isso pode fazer você acreditar que é mesmo uma farsa, que vai chegar um momento que as pessoas vão descobrir isso. Mas eu não era uma farsa, eu não era uma fraude. E existe o estelionatário, né, que é o golpista, que mente, se passa por outra pessoa, falsifica informações para ganhar algo de forma ilícita. E aquelas pessoas que acreditam mesmo que são melhores do que elas realmente são, elas não têm consciência sobre isso, elas não se sentem culpadas, elas não se preocupam em falar sobre determinado assunto que não conhecem, que elas nem dominam. E essas pessoas têm tanta autoconfiança que elas nem se sentem inseguras em assumir um cargo para o qual elas nem possuem competência técnica, por exemplo. É o futuro que vai dizer que elas não têm essa qualificação. A síndrome da impostora, ela estava paralisando a minha vida ao ponto de eu já estar sofrendo ansiedade. Eu ficava procurando livros, cursos e mais cursos para tentar suprir uma falta que eu achava que eu tinha, que eu precisava preencher para me parecer capaz. E isso nunca tinha fim. Quanto mais eu estudava, mais eu achava que eu não estava pronta, que precisava de um complemento. Me achava tão comum que eu saí de uma posição de criadora de conteúdo para me colocar no lugar mais confortável, que era de espectadora nas redes sociais. Porque era muito mais tranquilo, não demandava esforço nenhum se eu ficasse só observando, fazendo o que todo mundo fazia, tocando o dedo na tela do celular, procurando coisas do meu interesse, ou no YouTube mesmo, me entupindo de vídeos que eu achava interessantes, sem me envolver com nada, sem emitir a minha opinião, sem me expor e correr o risco de ser julgada por aquilo que eu acreditava, que eu pensava, que eu sentia. Só que quanto mais eu assumia esse papel de espectadora numa plataforma onde o intuito é expor o que se sabe, o que se pensa, eu percebia que isso fazia aflorar ainda mais essa síndrome da impostora. Por isso que eu criei coragem e decidi desafiar esse medo de não corresponder às expectativas futuras daquelas pessoas que me elogiavam lá atrás e de superar esse sentimento de inadequação, de incapacidade que me fazia ficar sempre numa zona de conforto, estagnada e paralisada, me sentindo uma pessoa cada vez mais complexada e frustrada. E eu criei o canal do YouTube, eu cansei de ser boazinha. Não para falar sobre tudo que eu sei e aprendi até aqui, sobre comportamento, desenvolvimento pessoal, lei da atração e tantas outras coisas, mas sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas maiores dificuldades enfrentadas por quem sempre foi tão suscetível a opiniões, aos julgamentos alheios e depois de muito tempo resolver virar jogo, mesmo com medo de ser julgada, sabendo que poderiam vir críticas, que eu talvez não soubesse lidar muito com elas.
Gravar os vídeos, publicá-los, foi um passo muito além do que eu imaginava que poderia dar. Mas eu precisava entrar em ação, tomar uma atitude, sair daquele lugar que estava me fazendo me sentir cada vez mais dentro de um buraco. Cada vídeo publicado eu provava para mim mesma que eu era capaz de, no mínimo, era corajosa, por dar minha cara a tapa e mostrar para todo mundo as minhas fraquezas. O Cansei de Ser Boazinha é um canal onde eu trago toda a minha saga de uma pessoa que sempre sofreu um comportamento bonzinho e passou mais da metade da vida tentando se livrar dele. E aliás, se você também se considera uma pessoa boazinha demais, dá uma olhada lá no canal, comenta o que achou e se fizer sentido já se inscreve lá e aqui também. Eu parei de me criticar e querer ser perfeita. Eu comecei a aceitar os meus defeitos, principalmente não ter pressa de chegar aos meus objetivos. Passei a não me importar muito com os números de inscritos, de visualizações, de curtidas, de comentários. Eu crio conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, porque eu gosto. Eu procuro manter aquela constância, né, a frequência, para que o algoritmo não me deixe lá muito atrás, porque se você também tá nessa luta de fazer crescer o canal aqui no YouTube, sabe que o caminho não é nada fácil, não é nem querer ser pessimista, mas quanto mais pequeno, mais devagar, por isso muitos desistem no meio do caminho. E olha, não é fácil, mas eu tô procurando fazer o que precisa ser feito, respeitando o meu processo e o meu tempo. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. É muito fácil a gente, principalmente mulher, ser tomada pela síndrome da impostora. É tanta cobrança do lado de dentro, do lado de fora, que de repente o que era um simples objetivo se torna uma obsessão por querer ser perfeita, fazer tudo certinho, por medo do que os outros vão julgar ou pensar, e para suprir um vazio que você tem e se achar menor, inferior, incompleta. E se eu puder dar um conselho para você que vive nesse momento, se sentir menos, de se achar incapaz, inadequada, paralisada nesse lugar que parece seguro, mas não te leva a lugar algum, se preserve, não se cobre tanto e pense que você pode ser quem você é, sem ter que provar nada para ninguém. Faz o que você gosta, escreve, cria, fale sobre o que você pensa, o que sente, divida, compartilhe suas experiências de vida, que pode ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que você já passou e está superando. Não espere estar pronta para começar algo que você já tem à vontade aí dentro. Isso aqui está precisando de pessoas como você, de gente como a gente. Eu sou a Ju. Esse é o De Bem Com Você. Se você gosta desse conteúdo, por que não se torna inscrito ou inscrito? Se você gostou, ajuda muito deixar o seu joinha. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!